Ué, eu tenho vergonha de chamar você de pai. Meu filho disse isso olhando diretamente nos meus olhos. A mala já estava pronta ao lado da porta. Eu ainda tentei acreditar que aquilo era apenas uma discussão. Mas a frase seguinte destruiu qualquer esperança. Prefiro dizer que meu pai morreu do que contar que você vive fazendo bicos para sobreviver. Naquele instante, senti como se tivesse perdido meu único filho. Mas eu não fazia ideia de que 8 anos depois, ele pisaria exatamente nesta mesma varanda, carregando apenas uma mochila, e faria um pedido que mudaria nossas vidas para sempre. Pai, eu não tenho mais ninguém. Durante muito tempo pensei no que responderia se esse dia chegasse. E, sinceramente, até hoje não sei se qualquer pai consegue se preparar para ouvir uma frase dessas. Na época eu tinha 50 anos. Meu nome pouco importa, porque essa história poderia ser a de milhares de pais. Criei meu filho praticamente sozinho. A mãe dele morreu quando ele tinha apenas 7 anos. Naquele dia prometi que ele nunca sentiria falta de amor. Talvez tenha errado, porque tentando ser pai e mãe ao mesmo tempo, acabei esquecendo de cuidar de mim. Trabalhava onde aparecesse serviço, pintava casas, consertava telhados, fazia pequenos reparos. Às vezes passava semanas inteiras sem um único dia de descanso. Tudo para que ele estudasse nas melhores escolas que eu podia pagar. Nunca tivemos luxo, mas também nunca faltou comida na mesa. Quando Lucas entrou na universidade, senti que todo o esforço havia valido a pena. Ele era inteligente, determinado. Sempre dizia que mudaria a vida da nossa família. Eu acreditava. No início da faculdade, continuava sendo o mesmo rapaz humilde. Depois conseguiu estágio em uma grande empresa. Foi ali que tudo começou a mudar. As roupas mudaram. As amizades mudaram. A forma de falar comigo também. As visitas à nossa casa ficaram cada vez mais raras. Quando aparecia, reclamava de tudo. Essa casa é muito velha. Você precisava trocar esses móveis. Não dá para continuar vivendo assim. Eu apenas sorria. Achava que era coisa da idade. Até que um dia o convidei para almoçar. Enquanto colocava a comida na mesa, ele recebeu uma ligação de um colega. Sem perceber que eu escutava, respondeu: "Não posso sair agora. Estou na casa de um parente." A palavra ficou ecoando dentro de mim. Parente, não pai. Quando desligou, perguntei calmamente: "Eu virei parente agora?" Ele ficou sem graça por alguns segundos, mas logo respondeu: "Você não entenderia." Naquela noite quase não dormi. Mesmo assim, continuei acreditando que era apenas uma fase. Alguns meses depois, Lucas recebeu uma promoção. Mudou-se para outra cidade. Antes de partir, passou aqui em casa para buscar o restante das coisas. Foi nesse dia que aconteceu a conversa que mudou tudo. Olhou em volta da sala, depois para minhas roupas simples, respirou fundo e disse aquelas palavras que nunca consegui esquecer: "Eu tenho vergonha de chamar você de pai." Não respondi. Ele continuou: "As pessoas perguntam o que você faz. Eu nunca sei o que dizer. Você nunca conseguiu ser alguém na vida." Senti um nó na garganta. Mesmo assim, consegui perguntar: "E tudo o que fiz por você?" Ele deu de ombros. Era sua obrigação. Pegou a mala, abriu a porta. Antes de sair, virou apenas o rosto. "Espero nunca mais precisar voltar aqui." A porta se fechou. E, com ela, uma parte de mim também. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Continuei trabalhando. Mas a casa parecia grande demais para uma pessoa só. Ainda assim, jamais deixei de acompanhar a vida dele de longe. Sabia quando era promovido, quando aparecia em fotos de eventos da empresa, quando comprou um carro novo. Ficava feliz, mesmo sem fazer parte daquela felicidade. Com o tempo, parei de esperar uma ligação. Aprendi a viver em silêncio. Foi então que um antigo cliente mudou completamente o rumo da minha história. Seu Alberto era dono de uma pequena empresa de manutenção predial. Durante anos eu fiz alguns serviços para ele. Certa tarde, me chamou para conversar. "Você já pensou em parar de trabalhar sozinho?" Sorri. "Nunca tive condições de abrir uma empresa." Ele respondeu sem pensar duas vezes:
Então, vamos abrir juntos. Achei que estivesse brincando, mas ele falava sério. Foi a primeira pessoa, além da minha esposa, que enxergou valor em mim antes dos resultados aparecerem. Aceitei. E aquela decisão transformou minha vida. 4 anos depois, nossa empresa atendia condomínios, hospitais e grandes indústrias. Eu continuava acordando cedo. Continuava colocando a mão na massa. Mas agora liderava dezenas de funcionários. Nunca contei isso para Lucas. Na verdade, nem sabia onde ele morava. Até que, numa noite de domingo, a campainha tocou. Abri a porta. Meu coração quase parou. Lucas estava parado diante de mim. Mais magro, barba por fazer, roupas gastas, uma mochila velha nos ombros. Os olhos vermelhos diziam tudo antes mesmo de abrir a boca. Então, ele falou a única frase que eu jamais imaginei ouvir. Pai, eu não tenho mais ninguém. Fiquei alguns segundos sem conseguir dizer uma palavra. O rapaz parado diante da minha porta já não lembrava o jovem arrogante que saiu daquela casa 8 anos antes. Parecia cansado, derrotado, como se tivesse envelhecido muito mais do que o tempo permitia. Olhei para a mochila. Era tudo o que ele possuía. Respirei fundo. Entra, Lucas. Ele entrou devagar. Olhava cada canto da casa como quem voltava a um lugar que nunca imaginou rever. Nada havia mudado muito. A mesma mesa, o mesmo sofá, as mesmas fotografias, inclusive uma dele, ainda criança, sentado nos meus ombros durante uma pescaria. Ele parou diante da foto. Os olhos se encheram de lágrimas. Você nunca tirou? Balancei a cabeça. Nunca encontrei motivo para tirar. Sentamos na cozinha. Preparei café, como fazia quando ele ainda morava comigo. Durante alguns minutos, nenhum dos dois falou. Foi Lucas quem quebrou o silêncio. Eu perdi tudo. Continuei ouvindo. Depois que fui embora, as coisas deram certo muito rápido. Recebi promoções. Passei a ganhar muito dinheiro. Achei que finalmente tinha conseguido a vida que sempre sonhei. Sorriu sem alegria. Ou a vida que eu achava que queria. Contou que conheceu uma mulher em uma festa da empresa. Casaram pouco tempo depois. Compraram um apartamento caro. Financiaram uma casa de praia. Trocaram de carro quase todos os anos. Viviam para manter uma imagem de sucesso. Até que a empresa passou por uma grande crise. Vieram os cortes. Lucas foi demitido. Achou que conseguiria outro emprego rapidamente. Não conseguiu. As prestações começaram a vencer. As economias acabaram. A esposa decidiu ir embora. Levou quase tudo. Os amigos desapareceram. Os telefones pararam de tocar. Enquanto ele falava, eu não conseguia deixar de lembrar da noite em que fui demitido e também me senti sozinho. A diferença é que naquele momento eu ainda tinha um filho. Ele escolheu não ter um pai. Lucas respirou fundo. Passei meses tentando resolver tudo sozinho, mas cheguei num ponto em que não tinha mais para onde ir. Levantou os olhos. A única pessoa que ainda poderia abrir uma porta para mim era justamente aquela que eu mais machuquei. Fiquei em silêncio, porque havia uma pergunta que não saía da minha cabeça. Olhei para ele. Lucas, se a sua vida tivesse continuado perfeita, você teria voltado? Ele abaixou imediatamente a cabeça. Demorou quase 1 minuto para responder. Quando finalmente falou, sua voz quase não saiu. Acho que não. A resposta doeu. Mas ao mesmo tempo, era a primeira vez que meu filho era completamente sincero comigo. Ele continuou. Passei anos tentando esconder de onde eu vim. Hoje daria tudo para voltar ao tempo em que a única preocupação da minha vida era sentar nesta cozinha e tomar café com você. As lágrimas começaram a cair. Ele não tentou escondê-las. Pai, você acha que um homem pode deixar de ser filho por causa das escolhas que fez? Olhei para ele por alguns segundos. Era impossível não lembrar do menino que corria pelo quintal, sujava a roupa de barro e me chamava para brincar. Respirei fundo. Um filho nunca deixa de ser filho, mas precisa aprender que amor não é um lugar para onde a gente volta apenas quando perde tudo.
Lucas fechou os olhos. Parecia aceitar cada palavra. Naquela noite, preparei o quarto onde ele dormia quando era adolescente. Antes de subir, ele parou na porta. Obrigado por não me deixar dormir na rua. Respondi apenas: amanhã a gente conversa sobre o resto. Na manhã seguinte, levei Lucas para conhecer a empresa. Ele ficou surpreso ao ver meu nome na fachada, mais ainda quando os funcionários me cumprimentavam com respeito. Seu Alberto apareceu sorrindo. Então esse é o famoso Lucas. Meu filho olhou para mim, sem entender. Seu Alberto deu um leve tapa no meu ombro. Seu pai nunca passou um aniversário sem falar de você. Nunca passou um Natal sem dizer que esperava sua ligação. Nunca deixou de acreditar que um dia você voltaria. Lucas ficou imóvel. Os olhos encheram-se de lágrimas outra vez. Na volta para casa, permaneceu em silêncio durante quase todo o caminho. À noite, entrou na sala segurando uma caixa de madeira. Encontrei isso no armário. Abriu a tampa. Dentro estavam meus antigos recibos de escola. Desenhos que eu fazia quando era criança. Medalhas de campeonatos. Cartas do Dia dos Pais. Tudo cuidadosamente guardado. Ele começou a chorar. Você guardou tudo isso? Sorri. Pai não coleciona coisas. Pai coleciona lembranças. Lucas caiu de joelhos diante de mim. Eu passei anos dizendo que você era um fracassado, quando o fracassado era eu. Aproximei-me. Ajudei-o a levantar. Abraçamo-nos pela primeira vez em 8 anos. Foi um abraço longo, silencioso, daqueles que nenhuma palavra consegue substituir. Alguns meses depois, Lucas começou a trabalhar na empresa. Não entrou como gerente, nem como diretor. Começou na equipe operacional. Queria aprender desde o início. Um dia, durante o almoço, um funcionário perguntou por que ele fazia questão de começar pela base. Lucas sorriu. Olhou para mim do outro lado do refeitório e respondeu: porque demorei muitos anos para entender que o valor de um homem não está no cargo que ocupa, mas no caráter que constrói. Naquele instante percebi que havia recuperado algo muito mais importante do que um filho dentro de casa. Eu havia recuperado o homem que sempre esperei que ele se tornasse.